Salve, beleza? Vamos falar sobre aporte e tempo, que são duas das principais variáveis que a gente precisa levar em consideração para fazer os nossos investimentos. A terceira variável é a rentabilidade, mas vamos dar uma olhada no aporte e no tempo. E eu queria trazer aqui dois exemplos para você observar na prática qual é o efeito do aporte e o efeito do tempo nos nossos investimentos e como isso impacta diretamente o resultado que a gente tem, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso e ver com detalhes, beleza? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e aqui eu falo sobre investimentos para o longo prazo, como você constrói sua carteira de investimentos, uma carteira para você levar e carregar para o longo prazo, para você formar esse patrimônio aí de forma sustentável para o longo prazo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre investimentos, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Vamos falar sobre dois desses principais pontos aqui que a gente precisa observar, que é o aporte e o tempo. E o terceiro deles a gente não pode desprezar, obviamente, né, que é a rentabilidade. Mas eu queria trazer dois exemplos aqui para te mostrar aqui qual que é o efeito que você tem de investir a longo prazo e de se manter constantemente fazendo seus aportes, fazendo seus investimentos. A gente tem como premissa, né, como primeiro ponto a observar, que a gente precisa construir, para construir patrimônio, a gente precisa recorrentemente estar investindo mês a mês, né? Conforme esses rendimentos, conforme esses valores que você for recebendo ao longo do mês, você vai acumular esses valores e vai separar uma parte ali para investir, não é? Então, quando a gente vai investir, a gente vai pegar esse valor e vai escolher a melhor opção de investimento dentro daquele plano que a gente estabeleceu. E dentro disso, a gente tem a variável tempo. Quando a gente faz investimentos por longo prazo, a gente sempre fala lá longo prazo, longo prazo. O que seria esse longo prazo? A estratégia que eu utilizo aqui muito para construir a minha carteira de investimentos é uma estratégia de composição de uma carteira, de uma carteira de investimentos que tem várias caixinhas, né? A gente tem a caixinha número 1 ali, que é a caixinha de renda fixa, onde eu vou colocar os meus recursos que tem prazo. Tudo aquilo que tem um prazo definido, eu vou colocar nessa primeira caixinha aqui de renda fixa. O que vai ter ali dentro dessa parte de renda fixa? Vai estar ali a reserva de emergência, vai estar ali também os recursos que eu vou utilizar para curto e médio prazo. Os investimentos que eu vou jogar para o longo prazo não vão estar dentro dessa caixinha. A segunda caixinha que eu posso colocar aqui é a caixa da renda variável, que é aquela caixinha para o longo prazo. E o que é esse longo prazo, você me pergunta, né? O longo prazo aqui nessa estratégia é um prazo indefinido. Tudo aquilo que eu não tenho nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de objetivo para usar, recursos que eu não vou usar de jeito nenhum ali, nem para o curto e para o médio prazo, eu vou jogar para o longo prazo. E essa estratégia aqui dessa segunda caixinha vai ter muito mais renda variável na sua grande maioria. E quando eu falo renda variável, eu estou falando aqui de ações, de fundos imobiliários, eu estou falando aqui de investimento no exterior e diversas outras classes de investimento que vão me gerar valor ao longo do tempo, né? Como assim valor? Elas vão são investimentos que vão te gerar dividendos, vão te gerar proventos, aluguéis dos fundos imobiliários. Vai ser um patrimônio que você vai construir, que vai, ao longo do tempo, te gerando mais renda, te pagando renda, até que você tenha um patrimônio suficiente que simplesmente por você manter esse patrimônio preservado, ele vai te garantir aí uma renda bastante generosa, né? Uma renda através dos dividendos e dos proventos que você vai receber dessa carteira bastante generosa, que você vai carregar ao longo da sua vida. Ela é a que vai ser a fonte geradora de renda para você. Então, dito isso, né, como é que a gente vai estruturar essa carteira? E dois pontos principais que a gente precisa observar para estruturar essa carteira. E aqui o primeiro exemplo que eu queria trazer, e aqui eu dei esse título, né, que investir, né, ao investir, o tempo é o seu maior amigo, né? Porque conforme os recursos que você vai acumulando ao longo do tempo, e você vai colocá-los para aplicar nessas opções que eu mencionei de longo prazo,
esses recursos eles vão se multiplicando, porque ao longo do tempo você vai tendo os dividendos que vão vir dessa carteira que você está formando e também você vai ter os aportes que você vai fazer, aqueles investimentos mensais, por exemplo, que você vai fazer na sua carteira de investimentos. Isso vai criando uma bola de neve que ao longo do tempo você vai cada vez mais aumentando e fazendo essa bola girar, né? O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é o seguinte, é o poder dos aportes. E por que eu chamei assim? Porque uma das principais variáveis para você construir uma carteira para o longo prazo, uma carteira para você carregar para a sua vida inteira, que vai ser, pode se tornar, inclusive, a sua principal, ou uma das principais fontes de renda na sua aposentadoria, ou ao longo do tempo, ela vai te gerar muita, mas muita renda que você hoje, começando com pouco valor, não tem noção de como isso pode se tornar um patrimônio gigante no longo prazo. E eu dei um exemplo aqui de 3 investidores, tá? O primeiro investidor, ele pegou aqui R$ 500 e aplicou por 10 anos, tá? O segundo investidor, os mesmos R$ 500 por 20 anos e, por consequência, o terceiro investidor, R$ 500 também por 30 anos, tá? E você viu aqui os resultados que você colheu aqui ao longo do tempo. Imagina que você está com uma taxa de retorno aqui para esse exemplo, tá? Uma taxa de retorno de 1% ao mês, beleza? Só para a gente exemplificar. Então, o primeiro investidor que aplicou R$ 500 por 10 anos chegou num resultado de 115 mil, tá? Aproximadamente 115 mil. O segundo investidor, né, os mesmos R$ 500, só que agora por 20 anos, ele chegou num resultado de aproximadamente 494 mil. E o terceiro, dos mesmos R$ 500, por 30 anos, chegou em 1,7 milhão. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, olhando esse exemplo? Tá? Você me pergunta, mas qual é a taxa de retorno? Eu coloquei aqui uma taxa de retorno de 1% ao mês, tá? Para a gente exemplificar. Mas o ponto aqui que você tem que observar, primeiramente, é o poder que o aporte tem. Aqui a gente está falando de R$ 500 por mês. Então, aqui basicamente a matemática mostra para a gente, né, como é que esses juros compostos vão agindo ao longo do tempo, tá? Esse aqui é um rendimento e um retorno linear, tá? Basicamente é a matemática. Você consegue fazer e estruturar uma carteira que tenha potencial para gerar 1% ao mês ou mais de retorno, baseado naquilo que você escolhe colocar ali dentro, tá? Mas o principal ponto aqui é observar que os aportes constantes e as aplicações constantes, elas geram muito resultado. E a gente está falando aqui de R$ 500. Aí você me diz, eu não tenho R$ 500, Fernando, para investir. Tudo bem, você pode investir R$ 100. Você vai colher os mesmos resultados proporcionais àquilo que você vai ter para investir. Se você tem condição de aplicar mais do que R$ 500 por mês, perfeito, você vai colher esses resultados também. Mas o principal ponto que eu quero que você saia desse vídeo aqui com esse ponto em mente é que os aportes são uma das principais ferramentas que a gente tem para investir, e você não tem noção, né, de quanto esse valor que hoje você pode considerar que seja pouco, né, R$ 500 para investir. Não, Fernanda, muito pouco, R$ 500, eu acho que não vai dar muito efeito. E você vê aqui claramente que é possível juntar um patrimônio bem considerável, né, de 1,7 milhão, né, em 30 anos. Tá? E obviamente que a gente está falando aqui que você não vai aplicar só R$ 500. Ao longo da sua vida, você tende a aplicar valores maiores de forma sazonal, aqui ou ali, você tende a aumentar cada vez mais esse potencial de retorno que você vai ter dessa carteira, e em 30 anos, com certeza, você vai fazer aplicações de mais de R$ 500. Vai passar meses que, por exemplo, você não vai aplicar 500, mas num segundo momento você tira esse atraso, pode aplicar um pouquinho mais. Então, tirado todas essas ponderações, todas essas exceções, né, se a gente colocar aqui de forma linear um investimento médio de R$ 500 por esses períodos, você vê claramente qual que é o resultado que você pode ter aqui com uma carteira de investimentos. Não existe um único investimento. Se me pergunta, né, é uma pergunta bastante recorrente. Tá, mas Fernando, qual é o investimento que eu faço para me dar 1% ao mês? E aqui não é o investimento, mas é uma composição,
é como se fosse uma cesta com vários tipos de investimento ali dentro. Então você tem ações, você tem fundos imobiliários, você tem vários tipos de classes diferentes, de setores diferentes, de empresas diferentes, e na reunião de todos esses tipos de investimentos, na média, você pode buscar essa taxa de retorno. Eu não estou falando de um único tipo de investimento, beleza? Então, uma dica, né? Comece o quanto antes a fazer seus investimentos e a estruturar, fazer o desenho da sua carteira, construir a sua reserva de emergência para você ficar tranquilo para começar e dar um passo além ali, né? Para você começar a jogar a sua carteira para mais longo prazo, comprar ações que vão te gerar renda e você vai pegar essa renda e vai reinvestir e comprar mais ações e vai fazendo esse ciclo passo a passo, beleza? E um segundo momento, né, que é um segundo exemplo que eu queria trazer aqui para mostrar é esse, né, o poder do tempo, tá? Qual que é o poder que o tempo tem dentro dos seus investimentos? Além do aporte que você vai fazer ali constantemente, mês a mês, o tempo é que vai agir ali, os juros compostos, né, vão agir de forma brutal ali e você consegue ver claramente aqui o poder que o tempo tem. Ele pode ser seu amigo, com certeza, se você começar hoje a fazer esses investimentos. Mas quanto mais tempo você demora para agir e para colocar esses recursos para trabalhar, né, para investir e gerarem mais recursos, mais recursos, de mais dinheiro você vai precisar para tirar o atraso. E tá tudo bem, se você ainda não começou a investir, não tem problema. O importante é que você comece a investir agora, né, para que lá na frente você não precise tirar o atraso para chegar no mesmo resultado que você pode ter hoje. Então, um exemplo aqui é o seguinte, os mesmos 3 investidores, tá? A gente não chegou lá em 1,7 milhão, né, em 30 anos. Imagina que o primeiro investidor aqui, para chegar no mesmo resultado que aquele investidor lá colheu lá com R$ 500 por mês, em 30 anos, ele não juntou 1,7 milhão nesse exemplo matemático aqui? Para que esse primeiro investidor tivesse o mesmo resultado que o terceiro investidor, ele teria que investir R$ 7.500 em 10 anos para colher o mesmo resultado, para ter o mesmo resultado. Então, se você tem menos tempo para correr, né, essa maratona, trilhar esse caminho, se você tem menos tempo, você vai precisar de um recurso maior mensalmente para chegar no mesmo resultado que esse investidor número 3 aqui conseguiu com apenas R$ 500 por mês. Obviamente que em 30 anos, tá? E agora o segundo investidor, ele precisa de um pouco menos, ele precisa de R$ 1.800 em 20 anos para chegar no mesmo resultado. E aí aqui você pensa, pô, eu tenho bastante tempo, eu tenho um horizonte aí de investimentos de mais de 30 anos para investir. Legal? Você consegue ver que você consegue chegar num patrimônio milionário investindo constantemente um valor que é considerado pequeno para o tamanho do patrimônio que você acumulou aqui, né? E se você tem menos tempo para investir, eu tenho 20 anos de horizonte para conseguir me aposentar, para eu ficar tranquilo com o patrimônio que eu quero. Digamos que seja esse 1,7 milhão. Então você vai precisar investir esses 1.800 e assim por diante, tá? Se você já é mais velho e quer acumular um patrimônio, às vezes já tem um recurso na renda fixa acumulado ali e quer aos poucos migrar para uma forma de construção de patrimônio, na verdade não de construção, mas de preservação, de tirar esse patrimônio que você acumulou ali na renda fixa e aos poucos transformar esse patrimônio em algo que te gere renda mensalmente. O objetivo que a gente tem, que eu tenho aqui com a minha carteira de investimentos e com o método que eu utilizo para construir os meus investimentos é de geração de renda. Então, aos poucos, eu vou estruturando essa carteira para que ela gere valor, para que ela gere dividendos e proventos, para que eu possa viver apenas dessa carteira, tá? Meu trabalho vai continuar lá cada vez mais gerando renda. Eu pego a renda que sobra do meu trabalho e jogo para dentro da carteira, mas ao mesmo tempo essa carteira está me gerando também dividendos e a junção disso vai gerar uma bola de neve que vai ser reinvestida até o momento que eu não queira mais reinvestir ou queira reinvestir somente uma parte desse patrimônio. Então eu vou passar a viver dessa carteira. Ela vai me pagar dividendos e esses dividendos, ao invés de eu reinvestir, esses dividendos que vão caindo ali na minha conta, ao invés de eu reinvestir, eu vou viver deles
ele e com parte daquilo que eu gero de renda fora no meu trabalho ali, eu posso curtir, fazer aquilo que eu queira fazer da vida, seja viajar, enfim. A questão da tão sonhada aposentadoria, né? Quando a gente fala aposentadoria, é você fazer aquilo que você tem vontade de fazer, né? Então, aqui a gente tem uma noção de quanto o aporte, né? Quanto o valor mensal que você coloca é importante e quanto o tempo pode ser o seu amigo, pode ser algo que vai amplificar o patrimônio que você está gerando ao longo do tempo. Você vê claramente que quanto antes você começar a investir, melhor, menos patrimônio, menos recurso você vai precisar colocar mensalmente para chegar no mesmo resultado daquele que espera mais tempo para começar a investir. Beleza? Bom, eu queria trazer esses dois exemplos aqui, que é uma pergunta bastante recorrente, né? O que eu preciso fazer, né, será que eu consigo ter um resultado interessante com pouco dinheiro? Será que eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir? É uma pergunta bastante comum. E você viu que não é necessário ter realmente tanto valor para começar a investir. Você pode começar com R$100, R$50, R$500 e assim vai aos poucos aumentando o valor que você tem para investir. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, e aos poucos você vai aumentando esse aporte mensal e você vê que consegue chegar em valores milionários ao longo do tempo. E quanto mais você colocar ali para trabalhar, quanto mais tempo você deixar esses recursos ali investidos em renda variável, por exemplo, maior vai ser seu patrimônio, maior tende a ser a renda que você vai receber e você vai só retroalimentando esses investimentos que você faz com o valor que você recebe do seu trabalho e com os dividendos que você recebe da sua carteira de investimentos, beleza? Bom, se você curtiu esse conteúdo, né, se serviu para você, se você achou bacana, se tirou alguma informação nova daqui, ou se abriu a sua cabeça para realmente começar a colocar a mão na massa ali e investir, começar a desenhar a sua carteira, deixa aqui para mim nos comentários, deixa um like aqui se isso acrescentou alguma coisa para você, né, se o vídeo acrescentou. E também me segue no Instagram, que é Fernando Valorize, tá aqui embaixo, tá? A gente troca uma ideia por lá, a gente bate papo, sempre abro caixinhas de perguntas e a gente vai se falando e trazendo vários temas aqui também que o pessoal sugere por lá pra gente discutir aqui no YouTube com mais detalhe, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!